Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo e nós estamos na parte 2 do curso que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje é a equação cartesiana do plano. Essa vai ser a primeira parte, onde a gente vai aprender a deduzir a equação cartesiana do plano e resolver alguns exemplos envolvendo essa equação. Depois dessa aula, você vai ser capaz de deduzir a equação do plano, reconhecer alguns objetos geométricos dada a equação cartesiana do plano e também obter a equação cartesiana do plano dado alguns elementos do plano, como, por exemplo, pontos ou vetores paralelos. Antes de começar essa aula, peço que você dê uma olhada na descrição do vídeo para ver se não tem nenhuma errata, que eu possa ter deixado depois de ter gravado o vídeo. Às vezes, depois de gravar o vídeo, a gente percebe que tem algum erro de digitação ou algum sinal fora do lugar, alguma coisa pequena que não interfere no desenvolvimento da teoria e nem na resolução dos exercícios, mas que pode fazer você perder um tempinho ali com a dúvida no meio do vídeo. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo para ver se não tem essa errata. Então, agora sim, pegue seu papel e lápis que vamos começar os nossos estudos. Agora, continuando o nosso estudo sobre o plano, nós vamos estudar a equação cartesiana do plano. Para isso, a gente vai definir o que é um vetor normal ao plano, que é o seguinte: dizemos que um vetor não nulo n é normal a um plano π quando n é normal a qualquer vetor AB onde A e B pertencem a π. Normal aqui é sinônimo de ortogonal. Então, a gente vai dizer que um vetor é normal a um plano quando ele é normal a qualquer vetor AB, onde A e B são pontos do plano. E aí, com isso, a gente consegue deduzir a equação cartesiana do plano, que é a seguinte: se n é normal a um plano π e P0 é um ponto qualquer do plano, então a gente sabe que n escalar P0P é igual a zero para todo P pertencente a π. Por quê? Porque P0 é um ponto fixo. O que está sendo dito aqui? Você está com n, um vetor normal fixo, e P0 um ponto fixo do plano. Qualquer outro ponto que você pegar do plano, quando você fizer P0P, como n é normal a π, pela nossa definição, então esse vetor e esse tem que ser normal, ou seja, eles têm que ser ortogonais. Se eles são ortogonais, o produto escalar tem que ser zero. Vamos ver no GeoGebra isso, para ilustrar um pouco. Aqui no GeoGebra, a gente tem essa situação, ó. Tem um plano aqui que eu desenhei, ó, tá vendo? Um ponto P0 fixado e um vetor normal a esse plano. Ou seja, faz 90 graus com esse plano. Eu peguei um ponto qualquer do plano aqui, ó, P. Você pode mover ele para qualquer lugar aqui, ó, do plano. Ele é um ponto que está livre. P0 está fixo. E aí você olha para o vetor P0P. Como n é normal ao plano, se você mexer o ponto P, não importa em qual posição que você coloque, ó, né? Esse vetor P0P ele é sempre perpendicular ao vetor n. Então, com isso, a gente tem o quê? A gente tem que o produto escalar deles tem que ser zero. E isso é o que vai dar a equação cartesiana do plano. Vamos voltar lá então. E aí, com essa propriedade, a gente tem essa equação, que é o que nos vai dar a equação cartesiana do plano. Agora, olhando em coordenadas, o que a gente tem? Sejam n com coordenadas a, b e c, as coordenadas do vetor normal, x0, y0, z0, as coordenadas do ponto P0 fixo, e P, um ponto qualquer do plano com coordenadas x, y, z. Então, novamente, a gente repete a equação. N vezes P0P tem que ser zero. E aí, vamos substituir nessa equação as coordenadas. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: n, ABC, vezes as coordenadas do vetor P0P, fazer as coordenadas de P menos as de P0. Então, vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. E isso tem que dar zero. Daqui, o que a gente tem? Vamos distribuir. Como é que eu faço o produto escalar aqui? Eu faço a primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira. Então, vai ficar a vezes x menos x0, b vezes y menos y0, c vezes z menos z0 igual a zero. Daqui, vou distribuir agora ax menos ax0, by, tá aqui, menos by0, cz menos c vezes z0 igual a zero. E agora eu vou organizar isso da seguinte forma. Esses termos que acompanham as coordenadas do P, ó, ax, by e cz, vou colocar na frente. Tá aqui, ó. E o restante eu vou agrupar aqui. Por quê?
Porque o n e o p0, eles são dados, são números fixos. Quem está variando aqui é o p, as variáveis são x, y, z. Então, com isso, eu vou chamar isso tudo aqui de uma constante só, que é d. Eu vou ficar com ax, by, cz, mais esse número todo aqui, que vai ser uma constante d igual a zero. Com isso, o que a gente tem? Os pontos do plano devem satisfazer a seguinte equação, que é chamada equação cartesiana do plano, que é essa que a gente acabou de deduzir. Ó. Quando você coloca essa equação aqui em coordenadas, você chega nessa daqui. Ax, by, cz mais d igual a zero. Onde A, B e C são números fixos dados que correspondem ao vetor normal ao plano. Então, quando você olha para essa equação, a primeira informação que você já tem geométrica é que esses coeficientes dão as coordenadas do vetor normal. Bem, vamos ver um exemplo numérico para a gente praticar isso, entender melhor. O primeiro exemplo é o seguinte: determine uma equação cartesiana para o plano que contém os pontos A, B e C. Faça um esboço desse plano. Vamos lá. Então, pelo que a gente viu, a equação do plano ela tem que ter essa forma aqui, ó, ax mais by mais cz mais uma constante igual a zero. Onde a, b e c são as coordenadas do vetor normal. Então, se eu tiver as coordenadas do vetor normal, eu já tenho essa parte aqui da equação, que é o que a gente vai fazer. Como o plano contém os pontos a, b e c, como é que eu acho um vetor normal a esse plano, né? Digamos que você tem um plano aqui assim. Esse é o seu plano, você tem A, B e C aqui. Então, você olha para esse vetor AB, olha para o vetor AC, e a partir deles eu consigo gerar um vetor normal, porque pode ser qualquer vetor normal a esse plano. Como é que eu gero um vetor normal a partir desses dois que são paralelos ao plano? Produto vetorial que a gente já viu. Então, vamos olhar para o vetor AB. Quem é o vetor AB? Coordenadas de B menos as de A. Menos 1, menos 2. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Coordenadas do vetor AC. Quem são as coordenadas do vetor AC? 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. Então, a gente tem que o nosso vetor normal vai ser AB vetorial AC. Isso vai dar o quê? Então, lembrando como é que a gente faz o produto vetorial. O produto vetorial é um vetor, cuja primeira coordenada você tampa essa daqui e faz o determinante dessas duas linhas aqui, né? Que vai dar zero no caso. Agora você tampa essa, tem um sinal de menos associado aqui da fórmula. Você tampa essa do meio, coluna do meio, e faz esse vezes esse, menos 2. Menos 0 vezes 1, 0. E a terceira coordenada, você tampa a terceira coluna e faz menos 2 vezes 1, menos 2, 0 vezes 1 vai dar 0. Então, o n que eu estou buscando, preciso de um vetor normal, existem infinitos, então vai ser esse daqui. 2, né? Com menos 2 vai dar 2 e menos 2. Como eu disse, eu preciso de um vetor normal. Então, o que eu vou fazer? Em vez de chamar isso aqui de n, vamos reservar essa letra para o vetor normal que a gente vai usar. Então, eu sei que AB vezes AC é esse vetor, que é esse daqui, né? AB vezes AC, vetorial. E esse vetor, veja que isso aqui é um múltiplo de 2. Então, eu posso colocar um 2 em evidência. 2, 1, menos 1. Se esse vetor é normal ao plano, esse daqui também é, porque eles são múltiplos, né? Então, eu vou pegar esse daqui para ser o meu n. N, então, vai ser 0, 1, menos 1, é normal ao plano π, né? Portanto, a equação do plano π é da forma, esses coeficientes vão dar os coeficientes da minha equação. Então, vai ser 0 vezes x mais y, 1 vezes y, menos 1 vezes z, mais d, que eu vou determinar, igual a zero. Agora, como é que eu determino esse d? Bem, vou só reescrever essa equação aqui. Então, 0 vezes x vai dar 0. Eu vou ficar com a equação y menos z mais d igual a zero. O d eu acho da seguinte forma. Todos os pontos do plano têm que satisfazer essa equação para o mesmo d. Então, eu escolho um ponto qualquer. No caso, eu vou escolher o A. Né? Substituindo A nesta equação, o que eu vou ter? O A tem coordenadas
1, 0 e 1. Então, x é 1, não aparece na equação, y é 0, menos 1, mais d tem que ser igual a 0. Então, quem tem que ser o meu d? Passo 1 para o lado de cá, d tem que ser igual a 1. Logo, o plano π vai ter equação y menos e mais 1 igual a 0. Pronto, essa é a equação do meu plano π, muito simples de fazer. E aí, o exercício também pede para fazer um esboço. Nesse caso aqui, o plano é bem simples, porque veja que essa equação não tem a variável x. Então, o que significa isso daqui? Significa que eu olho para essa equação aqui no plano yz, olha só. Eu olho para o plano yz, e essa equação aqui, ela no plano yz é uma equação de reta, no plano yz, né? Não no espaço. No plano yz, esse daqui é uma reta, né? Que eu vou escrever da seguinte forma: y menos e igual a menos 1. Vou multiplicar por menos 1, vou ficar com menos y mais e igual a 1. No plano yz, isso daqui é uma reta. No espaço é um plano. Que reta é essa? Como ela está na forma segmentar, a gente sabe que essa reta tem que passar por y igual a menos 1 e z igual a 1, que é o coeficiente que está embaixo do z aqui, né? Então, vai ser essa reta aqui, ó. Com isso, o que essa reta quer dizer? Essa reta quer dizer que todos os pontos que moram sobre essa reta, eles satisfazem essa equação aqui, ó. Essa ou essa, né? No plano YZ, qualquer ponto que mora aqui. Como aqui não aparece a variável x, isso significa que o x é livre. Então, a gente vai deslizar para construir o plano a reta ao longo do x. Então, para desenhar esse plano, vou desenhar meu sistema de eixos cartesianos aqui. Então, aqui está o meu sistema de eixos, juntamente com a reta que eu desenhei aqui. E agora, como aqui, não, como eu disse, como aqui não aparece a variável x, por que não aparece a variável x? Porque o coeficiente aqui é 0, mas o x faz parte do meu conjunto, né? Porque nesse caso significa que o x é livre. Então, eu vou só deslizar essa reta na direção do eixo x para eu gerar o meu plano, que vai ser esse daqui, ó. Então, meu plano é esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Esse é o meu plano que eu estou buscando, certo? Como eu disse, no plano YZ, todos os pontos aqui, todo ponto que tiver aqui em cima desse plano, dessa reta com coordenada YZ, ele satisfaz essa equação. Se eu pegar esse mesmo ponto aqui e andar com ele para cá, qualquer ponto aqui, a coordenada YZ dele é a mesma da coordenada YZ desse cara. Então, esse ponto aqui tem coordenada XYZ, né? Esse daqui tem coordenadas 0, YZ. Ele está sobre essa reta. Ele satisfaz essa equação. Esse daqui também vai satisfazer essa equação, porque as coordenadas YZ dele, YZ desse, é o mesmo desse. Só muda a variável x. Mas a variável x não entra nessa equação. Por isso que esse plano é dessa forma. Agora vamos fazer o segundo exemplo, que é o seguinte. Verifique se os vetores u e v são paralelos ao plano 2x menos 3y mais 4z menos 600 igual a 0. Então, aqui agora a gente tem dois vetores, né, u e v, e a gente quer saber se eles são paralelos a esse plano. Ou seja, a gente tem um plano aqui. O que a gente sabe sobre esse plano? A gente conhece o vetor normal. Vetor normal, n, pela equação do plano, tem coordenadas 2, são os coeficientes de x, y, z, menos 3 e 4. Esse vetor é normal ao plano π. E eu quero saber se esses vetores eles são paralelos ao plano. Se eles forem paralelos ao plano, então basta eu testar, fazer u vezes n e ver se dá zero. Se for zero, eles são vetores ortogonais. Então vamos lá. U vezes n vai ser quanto? Coordenadas de u vezes as de n. Então vai dar 1 vezes 2, 2, menos 3 vezes 2, 6, mais 4. Então 4 mais 2, 6, com menos 6, 0. Logo, isso me diz que U é perpendicular ao vetor normal a π, ou seja, U tem que ser paralelo a π. Mesma coisa, V vezes N.
Vou fazer as de V vezes as de N, 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 4, 12. Então, vou cancelar esse com esse, sobra 12. 12 é diferente de zero, então isso implica que V, né? V não é paralelo a π. Bem simples, né? Veja que isso não depende desse valor aqui, do D, valor da constante D, que aqui no caso é menos 600. Ele só para ser paralelo a um plano, só depende do vetor normal mesmo. E aí, para finalizar, vamos fazer uma observação que é a seguinte. Não existe equação cartesiana da reta no espaço. A equação cartesiana da reta só existe no plano. Foi a primeira parte desse curso que a gente viu. No espaço não existe. A gente viu a equação paramétrica da reta. Equação cartesiana da reta não existe. Toda equação cartesiana aqui, no caso linear, é de plano. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: na geometria analítica plana, vimos que as retas do plano são descritas por equações dessa forma. Lá na geometria analítica plana, isso daqui é uma equação de reta, igual a gente fez agora nesse exemplo. Então, ela é bem parecida com a equação que a gente viu agora, mas no contexto do plano, isso daqui é uma equação de reta. No contexto da geometria analítica espacial, uma equação desse tipo aqui sempre representa um plano, né? Se você estiver falando em geometria analítica espacial, aqui não está aparecendo a variável z, mas isso significa que o coeficiente que acompanha ela é zero, não que a variável é zero. Sempre estará subentendido que a terceira variável que não aparece na equação tem seu coeficiente nulo. Foi a mesma coisa que a gente acabou de ver agora, não aparecia a variável x, né? Então, quando você olha para o plano YZ, aquilo é uma reta. Mas quando você vai para o espaço, vira um plano. Um outro exemplo que a gente pode ver é esse daqui, ó. Uma equação como x mais y menos 2 igual a zero descreve um plano paralelo ao eixo OZ. Isso daqui, se você olhar na geometria plana, é uma equação de reta. Mas no espaço, não representa equação de reta mais, representa equação de plano. Então, ó, na geometria analítica espacial, x mais y menos 2 igual a zero, isso é um plano, sempre. Porque a equação de plano tem que ser essa forma: ax mais by mais cz igual a zero, mais d igual a zero. Né? A gente deduziu isso. Então, sempre que a gente vai falando de geometria analítica espacial, isso daqui representa o plano. Se não tem z, ou não tem y, ou não tem x, significa que o ou a, ou b, ou c é zero, não que a variável é zero. Então, o que acontece? Como é que eu desenho esse plano aqui? Igual a gente fez, acabou de fazer. Você desenha o plano XY primeiro. Então, no plano XY, isso é uma reta. Que reta é essa? Essa reta, se eu passar o 2 para cá, x mais y igual a 2, e dividir tudo por 2, vou ficar com x sobre 2, mais y sobre 2 igual a 1. Equação segmentária novamente. E aí eu sei que esse cara tem que passar pelos pontos 2 e 2. Então, minha reta vai ser essa daqui. Essa é a minha reta no plano XY. No espaço, isso aqui vai virar um plano, porque a variável z ela fica livre, então você vai deslizar ao longo da variável z. Então, vai ficar assim, ó. Desenho novamente a minha reta aqui, que é essa, passando pelas coordenadas 2 e 2. E aí, agora, como z é livre, eu posso deslizar ele na direção do eixo z. Então, eu vou ficar com esse plano aqui, ó. Ele desce aqui também, né? E o plano que eu tenho é esse daqui, ó. Tá vendo? Então, isso é uma observação importante. Agora, para finalizar a aula, como sempre, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. O exercício é o seguinte: obtenha uma equação cartesiana para o plano π que contém A e B e é paralelo a esse vetor. Então, agora você tem dois planos e um vetor paralelo ao plano. Qual é a equação cartesiana? E o 2 é o seguinte: verifique se o vetor U é paralelo ao plano π com essa equação, cada um desses casos aqui. Bem, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, que eu vou mostrar a resposta logo em seguida. Vamos ver a resposta? Então, a resposta é a seguinte. Primeiro, você obtém o vetor V através de AB, tá aqui. Esse vetor é paralelo ao plano. Você já tinha um outro, que era o U, que era paralelo ao plano também. Então, você faz U vezes V, você tem o vetor N, que é normal ao plano.
Logo, a equação tem que ser desse tipo, com esses coeficientes, -1, 2, -4, mais D. Para achar o D, você substitui um ponto. No caso, eu substitui o A, pode ser qualquer um, vai dar o mesmo valor à constante. E aí você vai chegar que D é -1. Portanto, a equação tem que ser essa daqui. No segundo exercício, é só você testar. Faz n vezes cada um daqueles u, n vezes u em cada caso. E aí você vai ver que os que vão dar zero vão ser os itens B, C e D. Ou seja, esses são os vetores que são paralelos ao plano. O item A é o único que não é. Então, com isso a gente encerra a nossa aula. E aí eu volto a repetir. Se você achou algum erro de digitação, alguma troca de sinal, alguma coisinha que eu fiz errada, pequena, deixe nos comentários que eu vou fazer uma errata na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.